Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024, de muitas informações importantes. O Internacional está prestes a vender Gabriel Carvalho. É isso mesmo que você está ouvindo. O Inter vai tentar vender a joia de 17 anos para não vender outros titulares do elenco. A gente vai falar muito sobre esse assunto. O zagueiro que entrou na mira do Internacional, a oferta que o Colorado fez por uma joia do futebol colombiano e mais um jogador de saída do Colorado. Eu te conto tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado de todos os conteúdos por aqui. E é claro que esse conteúdo também, assim como todos os outros aqui do canal, tem o oferecimento de KTO, kto.com, onde a diversão acontece, é a minha casa de apostas esportivas e pode ser a sua também. Lembrando, é casa de apostas, tá? É para brincar, é para se divertir, é para tornar cada jogo mais emocionante, uma brincadeira, uma diversão de fato. Tu tem que entender que tu vai ganhar, tu vai perder. Então não é para botar a grana do teu mês, do mercado, da farmácia, da pensão, do aluguel, nada disso. É para botar o que tu pode ir lá para brincar na KTO, lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos. Gente, vamos lá, eu quero começar aqui falando sobre mais uma saída no Internacional, tá? Deve ser oficializada nas próximas horas a ida do goleiro Kehler, que é do Inter, jogou por muito tempo no Internacional, fez boa parte da sua carreira aqui, foi titular em determinado momento ano passado, em 2023, em 2022 teve chances também com o técnico Mano Menezes, com o Cudê da mesma forma, e ele foi emprestado para o Vasco, não jogou por lá porque o Vasco tem um monstro no gol, que é o Léo Jardim, titularíssimo, estava pegando tudo agora em 2024, e o Kehler não teve oportunidades, só que ele ainda tem contrato com o Inter. O Kehler tem vínculo com o Internacional até dezembro de 2026, tá? Dezembro daqui 2 anos ainda, 2 anos de contrato para a gente ser mais exato com o Internacional, 2 temporadas, e o Kehler está sendo emprestado pelo Colorado ao Ceará, tá? O Ceará que subiu para a primeira divisão, vai jogar a primeira divisão, então o Kehler vai brigar por posição lá no Ceará. Fernando Miguel tá lá, e o Bruno, ex-goleiro do Caxias aqui do Rio Grande do Sul. O Richard, que era o dono da posição, teve uma lesão grave. Por conta disso, o Fernando Miguel hoje é titular. E o Kehler está sendo contratado também para brigar por vaga. Está sendo emprestado pelo Inter, tá? O Inter vai bancar uma parte do salário do Kehler lá no Ceará, que é um salário na casa dos 300 mil reais mensais. Tá tudo acertado, alinhavado. Conversei com o pessoal do Kehler, que me confirmou a informação. Ele tá deixando o Inter mais uma vez. E assim, é pouco provável que um dia volte a jogar com a camisa do Inter, pelo menos dentro dessas 2 temporadas de contrato ainda que ele tem. Ele pode se destacar no Ceará, o Ceará tentar ficar com ele por lá, ou depois o Inter repassa o empréstimo de novo. Salário, como eu disse, 300 mil, não é um salário baixo, mas não é um salário dos mais altos que o Inter acaba custeando, e o jogador está, então, fechado, negociado com o Ceará. É mais um que não vai ficar no Inter, não vai se representar lá no CT Parque Gigante no dia 6 de janeiro. Agora eu quero falar aqui, tá, gente, sobre uma outra situação, que é a do Gabriel Carvalho, tá? A informação de momento, ela veio em primeira mão com o Fabrício Falkowski, do Correio do Povo. Eu conversei com algumas pessoas que me confirmaram esses detalhes também, tá? Mas essa informação é primeiro do Fabrício, que é: o Internacional vai tentar a venda do Gabriel Carvalho para não ter que vender jogadores como Wesley, não ter que vender jogadores, quem sabe, como o Thiago Maia, que tem negociações com o Santos, que a gente já comentou aqui no canal, para não ter que, quem sabe, vender o Bruno Gomes, não ter que vender o Rômulo, o próprio Ener Valencia. A gente sabe que o Inter tem a necessidade de vendas. O presidente deixou isso claro depois que o projeto das debêntures não foi para frente. Mas ainda assim, o Internacional deve tentar a venda do Gabriel Carvalho para que não tenha que fazer outras vendas do seu time titular, hoje com o técnico Roger Machado. Bom, o que a gente já sabia de proposta? O Al-Qadisiah, do futebol saudita, terceiro, quarto colocado do futebol saudita, liga que tem aí Cristiano Ronaldo, Neymar, Mané, muitos outros jogadores renomados do futebol mundial. Eles fizeram uma oferta na casa dos 22 milhões de euros, com gatilhos, tá? Que chegavam a esses 22 milhões de euros. A gente está falando de 142 milhões de reais. O Inter tem 80% do jogador, os outros 20% são do staff, do próprio garoto.
O Inter ficaria com 113 milhões, se a proposta e a venda oficializada batendo na casa dos 142 milhões, dos 22 milhões de euros, o Inter fica com 113 milhões. O grande ponto é esse, tá? Fazer a venda do Gabriel Carvalho para tu não precisar perder titulares do time do Roger, como o Wesley, que eu citei, o Rômulo, o Bruno Gomes, enfim, o próprio Ener Valencia, o Thiago Maia. Essa é a ideia principal do Inter. Por mais que também haja o entendimento de que, quem sabe lá na frente, ele pode valer mais. Porque é um jogador que tem 17 anos, ele só vai também poder, isso é importante colocar, tá? Se ele for vendido hoje, ele não vai hoje de imediato. Ele fica no Inter até agosto do ano que vem, pelo menos. O primeiro semestre inteiro ele joga pelo Inter, porque ele tem que fazer 18 anos para poder se transferir, porque hoje ele é ainda menor de idade. Ele faz aniversário ali 16, 17 de agosto no ano que vem. Tá? Então ele está com 17, vai fazer 18 em agosto do ano que vem e só pode se transferir depois disso. E a ideia do Inter é que essa venda seja finalizada o quanto antes, nos próximos dias, para que ela ainda entre no balanço financeiro, no orçamento do ano de 2024. Então, essa venda do Gabriel Carvalho cresce em importância para o Internacional, tá? Hoje, do que a gente sabe das conversas é que existe um avanço, tá? O Alca disse, não tem vagas mais para inscrever jogadores, teria que algum dos jogadores estrangeiros que está inscrito lá no Campeonato Saudita ser retirado da lista para que o Gabriel entre. Mas é um nome muito bem quisto lá, que já teve conversas com o staff, com o próprio jogador, e a vontade existe dos caras, dos sauditas, de contratar o jogador do Internacional, tá? Agora eu quero falar aqui de mais um nome na pauta do Internacional, mais um nome que surgiu nas últimas horas, e é de um zagueiro, tá? Que inclusive já jogou no futebol brasileiro. Eu tô falando do Juninho. Para quem não lembra, ele jogou no Palmeiras, jogou no Bahia, no Atlético Mineiro, e hoje ele tá no Midtjylland, da Dinamarca. Ele tá aqui com 29 anos, tá? E é um jogador que surgiu na pauta do Inter. Ele tem contrato até junho de 2026, tá? Então, provavelmente o Inter tentaria um empréstimo com esse jogador, mas é mais um zagueiro que está na lista do Internacional e que o Inter deve tentar uma negociação. Ele surge muito bem, para quem não lembra, eu já vi muitos jogos do Juninho, é bom jogador, tá? É um zagueiro de velocidade, saída de jogo, mas também muito vigor físico da marcação. Ele surge no Curitiba. Aí depois ele vai para Bahia, joga no Palmeiras também, no Galo, e agora tá lá no Midtjylland da Dinamarca, como eu disse, contrato até junho de 2026, mas interessa ao Internacional um empréstimo com opção de compra desse jogador. E a última situação que eu quero falar aqui é a oferta que o Inter fez nas últimas horas por uma joia do futebol colombiano, tá? Eu tô falando do Nicolás Rodrigues, meia atacante de 20 anos, já jogou pela beirada também direita como segundo volante, mas é preferencialmente um meia atacante, tá? Ele tá jogando no Fortaleza Seif, da Colômbia. Ele é colombiano, Nicolás Rodrigues, 20 anos, e o Inter fez uma oferta oficial por esse garoto, tá? É um jogador que tá despontando muito bem por lá. Não se tem garantia de que ele chegaria e jogaria de imediato no profissional, mas por já ter 20 anos, possivelmente, tá? Vou pegar um exemplo, o Grêmio fez isso em relação ao Monsalve. Nesse ano agora de 2024 deu super certo, o Monsalve é muito bom jogador. E o Inter tá atento nesse garoto, tá? O dirigente do Fortaleza Safe tá confirmando essa informação, e inclusive ele conversou com o Tainan Nunes da Rádio Inferno. Ele disse o seguinte: estamos em negociações, há interesse de 6 clubes de diferentes ligas, estamos dispostos a vender por $2 milhões 70% do Nicolás Rodrigues. $2 milhões, vamos jogar aí R$12 milhões por 70%? Se o Inter tem garantia é difícil, né? Mas toda essa expectativa de que seja uma joia mesmo do futebol colombiano, que tem tudo para chegar, jogar e render aquilo que se espera, os R$12 milhões devem valer de fato por esse Nicolás Rodrigues. 41 jogos, 8 gols e 6 assistências nessa temporada 2024 lá na Colômbia, no Fortaleza Seif. Joga pela ponta direita como meia atacante e também como volante. É jogador pra gente ficar de olho, tá certo? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.